Então, o segundo texto que foi relatado em sala de aula foi o texto de Michel Foucault, A Ordem do Discurso. Em primeira parte, Michel Foucault vai começar falando do seu desejo. Como eu já havia falado no texto de Friedrich Nietzsche, a questão da linguagem. A questão da linguagem ela surge por algumas emissões de sons que são transformadas em palavras. Nessas palavras são transformadas em conceitos e esses conceitos são transformados em discursos. Então, esses discursos é justamente o que Michel Foucault vai falar no seu livro. Esses discursos eles eram ditos como a única verdade imposta para a sociedade. E como esses discursos eles tinham legitimação? Esses discursos eles eram institucionalizados pelas instituições, que seriam Igreja Católica, famílias, clãs, pessoas que obtinham poder naquela época. Então, ao mesmo tempo que era criado os discursos, eles também obtinham alguns tipos de regras e delimitações, pois eles eram muito criteriosos com aquilo. Então, para poder obter ordem na sociedade, eles criaram esses discursos como forma de única verdade. Não poderia existir outros discursos que fossem contradizê-los. Só poderia trazer à verdade os discursos que fossem institucionalizados por essas instituições. Então, apesar de ser bem nocivos, eles meio que era imposta na sociedade que só aquela verdade era a verdade. Não tinha como contradizer os discursos deles. Então, com isso, surgiu 3 tipos de procedimentos. O primeiro tipo de procedimento é o procedimento externo, que traz justamente essa questão da interdição, da rejeição, do ato de vontade de verdade. Também vem a questão do procedimento interno. A questão do procedimento interno, eles trazem alguns tipos de princípio. Princípio do comentário, princípio do autor, princípio da disciplina, que o seu maior centralizador é a ciência. Como assim a ciência? As instituições, eles traziam como verdade tudo que fosse baseado na ciência. Não tinha como você chegar e dizer, 1 mais 1 é igual a 3. Pois naquele tempo já existia a matemática, e a matemática dizia que 1 mais 1 era igual a 2. Então, não tem como você contradizer um texto que já era institucionalizado pela instituição. E o terceiro tipo de procedimento é o funcionamento do controle, que ele surgia justamente para controlar. E seria a questão de rituais, seria a questão de procedimento, a questão das doutrinas que eram trazidas para esses discursos. E também surgiu também a filosofia, que ele surge justamente para poder ter o funcionamento dos jogos e as limitações e exclusões daquele tempo. Após isso, surgiram também 3 tipos de princípios, que foi justamente os sujeitos fundantes, as experiências originárias e as mediações universais, que são alguns tipos de conceitos que eu não irei falar muito para o vídeo não ficar muito longo. Com isso, também eu acho que é um grande fator importante que eu não posso esquecer de falar, que é a logofobia. A fobia vem a questão do medo. Essas instituições, elas tinham medo de perder o poder. Então, esses discursos eram justamente institucionalizados para que não houvesse outro tipo de texto, outro tipo de discurso, outro tipo de enunciados que viesse contradizer. Então, também surgiram alguns tipos de exigência de métodos que justamente eles eram contra esses procedimentos que eu acabei de falar, que vem o princípio do método de inversão, o princípio da descontinuidade, o princípio da exterioridade ou materialidade, que é justamente aquele que se diz respeito, apesar do discurso ele ser algo abstrato, ele tinha consequências reais. Então, não tinha como você chegar na sociedade, chegar ao redor de várias pessoas e dizer que o que eu estou falando é verdade, se não tiver como base principalmente a ciência ou se tiver como base o discurso que já foi institucionalizado por essas instituições. Eles tinham penas reais. Então, pessoas eram mortas naquele tempo se
de certa forma, viesse contradizer as instituições. Então, para não ficar muito longo, o que seria a ordem do discurso para Michel Foucault? Então, nada mais é do que uma reverberação da verdade. Então, é um tipo de discurso que, para ele, é uma verdade inquestionável. Então, não tem como você falar que aquilo que eu tenho como algo verdade seria provavelmente só suposições. Se eu não tivesse como texto originário o discurso que era legitimizado pela instituição. Tá entendendo? Então, seria justamente isso.